Tipo, geralmente ou a pessoa asiática se fecha em vários ciclos, se ela mora numa cidade onde tem uma comunidade asiática grande, né, ela ou se fecha culturalmente naquele ciclo social, porque é onde ela se sente aceita, né, ou ela é só amiga de brancos e vira aquela pessoa que é o amigo japa, sabe? O amigo que também faz piadas sobre japa pra ser incluso. Lembre-se, jovem, olhar sempre para os dois lados. Olá pessoal, eu sou o Léo e bem-vindos ao Bate-Papo. Faz muito tempo que eu não fazia um bate-papo, como eu falei nos vídeos anteriores, eu tô querendo trazer outras pessoas aqui no canal, quero que vocês vejam mais rostos, quero falar sobre ser asiático brasileiro, quero falar sobre masculinidades, conversar com outras pessoas, trocar ideias, pra vocês também escreverem pra mim o que vocês acham. Inclusive esse tipo de vídeo você pode assistir ele, mas também pode deixar de lado ali, meio que como se fosse um podcast, lavando a louça e escutando a gente conversar. Eu trouxe aqui um amigo que é um artista muito incrível, que é o Monge Han, eu falei dele já outras vezes no canal, a gente fez uma parceria super legal, num episódio de podcast que eu fiz sobre o Cebolinha Amarelo, foi a arte dele que está estampada ali. E aí galera, eu sou o Monge, eu sou um artista, ilustrador, tatuador, quadrinista, aspirante a música e outras coisas, mas a gente não tem tempo pra tudo que a gente gosta, né? Então vamos que vamos. Como que é ser artista? Porque eu sou youtuber, sei lá, mas eu me considero um artista. Eu faço coisas que, tipo, eu gosto de escrever muito histórias e tal. Então, como que é ser um artista, né, asiático brasileiro? Como que isso é intrínseco a nós e tá na nossa história, né? Como que você começou a querer falar dessas questões? Por quê? Cara, eu acho que assim, pra mim pessoalmente também tudo mudou quando eu comecei a me identificar como um artista autoral, assim, né? Porque existem várias formas de trabalhar com arte, né? Tem gente que trabalha com arte de forma muito comercial e o trabalho dela não tá necessariamente vinculado a quem ela é, assim. Tá vinculado a, tipo, questões que ela tem, às vezes muitas, tipo, influências que ela tem, narrativas que ela quer contar, mas não é necessariamente sobre elas, né? E eu descobri já faz alguns poucos anos que eu realmente sou um artista autoral, tipo, é isso que... Quando eu produzo uma arte que é autoral, é tipo quando eu mais me sinto realizado, assim. Entendi. E eu sinto que eu tô tendo uma comunicação com as pessoas, né? E a nossa identidade racial é grande parte de quem a gente é. Só que pra quem é asiático, principalmente assim, na nossa geração aqui no Brasil, quem é asiático brasileira, isso não é tão claro desde sempre, né? Porque, que nem a gente tava até falando antes de começar a gravar, não existe muito uma cultura sobre ser asiático, uma cultura de arte que fale diretamente sobre o que é ser asiático no Brasil, né? Sim. Então quando a gente é criança, a gente meio que acaba descobrindo que a gente é asiático, que isso é uma questão ou uma coisa que não é necessariamente padrão, através do olho dos outros, né? Tipo, na nossa casa é normal ser asiático, né? Tipo, ninguém vai falar, tipo, a gente não conversa sobre isso como se fosse uma questão. É tipo, essa aqui é a minha casa, assim, a minha casa tá cheia de coisas asiáticas e pra mim sempre foi normal. E era muito louco quando meus amigos vinham aqui e falavam, nossa, isso aqui é da onde, tal, não sei o quê. Daqui, é da minha casa, não sei. Sim, eu sempre me senti, à medida que eu fui ficando mais velho, eu fui percebendo que as pessoas tinham um olhar pra mim como uma coisa um pouco exótica, né? Mas antes eu não tinha essa ligação comigo mesmo ou com os meus avós, assim. E foi engraçado, à medida que a gente vai se desenvolvendo como artista, as coisas vão ficando mais claras, assim. Eu acho que eu comecei a produzir mais sobre ser asiático quando realmente me caiu a ficha de que, tipo, eu sou amarelo, sabe? Eu não sou branco. Tá. Eu tenho a pele clara, né? Tem vários, tipo, vários privilégios envolvidos em ter pele clara, mas, tipo, a minha vivência não é de uma pessoa branca. Eu nunca fui tratado como uma pessoa branca. Sim. E isso, ao mesmo tempo que a gente sabe disso, porque né, a gente viveu a nossa vida, experienciou as coisas que a gente experienciou, isso às vezes não é tão claro na nossa mente, tipo, que é uma questão, sabe? Que é uma coisa que pode ter modificado a sua personalidade, que pode ter feito você criar traumas ou criar bloqueios, sabe? Influenciado as escolhas que você fez na vida, né? Totalmente, desde coisas verdade, pequenininhas, tipo, o que vou comer, até coisas... enormes, sim. Através do quadrinho eu descobri que inclusive tem pessoas, tipo, eu sempre me senti sensível, né? Tipo, eu sou um cara sensível, mas através do quadrinho eu descobri que tem pessoas que foram, tipo... que são muito sensíveis e às vezes até meninas que, tipo, já é difícil ser menina numa família asiática, tem todas as questões de ser menina e brasileira e essas coisas que quando a pessoa é sensível pode acabar bloqueando ela muito, assim. Sim. Tipo, eu conheci uma menina que através do quadrinho ela falou que ela nem fez a faculdade que ela queria fazer, porque ela via aquilo como uma forma de estereótipo e foi fazer uma outra coisa e na verdade se arrependeu.
Então a pessoa fica anos lidando com uma coisa, questões que ninguém fala sobre, né? Sim. Tipo, é muito raro ouvir sobre, né? Sim. E essa coisa que você falou do sensível é muito louco, porque assim, eu fico pensando, tipo, sim, quem é sensível, eu acho que talvez... Às vezes eu fico pensando, será que é só os sensíveis? Que eu acho que, inclusive... Todo mundo todo mundo, né, assim, é só que os sensíveis falam mais sobre isso. Por exemplo, né, que aí entra nas coisas da masculinidade, né? Sim. Tipo, homem asiático, eu acho que, assim, falando em termos bem gerais, homem asiático hétero, são homens muito, assim, travados, eu acho, de conseguir falar de sentimentos. E não só uma questão cultural, mas tem a coisa dos estereótipos também. Sim. De como o homem asiático tem muitos estereótipos que tiram, de certa forma, a sua masculinidade. Sim. Né? O homem asiático é total emasculado. Emasculado, sim. E aí ele quer mostrar que ele é mais homem, então acaba, às vezes, sendo mais, assim... Machistão, brutão, né? machistão. Então, eu acho que, tipo... sendo sensível ou não, afeta, sei lá. Você tem razão, sim. Todo mundo é sensível e tá sujeito a, tipo, sofrer com as coisas, né? Só que a gente reage de forma diferente, né? Só que quando não tem um diálogo sobre, até um diálogo interno, sabe? De conscientemente ficar pensando sobre, às vezes a reação, ela é, tipo, negativa ou violenta e a pessoa não percebe o porquê. Eu acho que sensibilidade, tipo, é uma questão de também entender os próprios sentimentos, não só sentir, sabe? Tipo, acho que tem muitos homens asiáticos, que nem você falou, que são super machistas, sabe? E, tipo, por serem imaculados, pegam no lado extremo oposto, mas ele mesmo não consegue enxergar que isso foi uma consequência de uma coisa, que uma pressão social, uma pressão familiar, uma pressão racial, sabe, juntas, assim. E aí às vezes cai na coisa desse mega machistão, então tipo, não, mas ficar falando dessas coisas é coisa de mulher, eu não vou falar esse tipo de coisa. Tipo, sabe, ele acaba entrando num loop, um ciclo que se retroalimenta negativamente, né? Sim, e é triste, porque com o passar do tempo a pessoa também assimila a própria personalidade com essas coisas e de repente a pessoa não consegue mudar, né? Com as pessoas mais velhas a gente vê que isso é a coisa mais difícil, né? Tem toda uma vivência de brasileiros com ascendência asiática que não é muito discutida, tanto no dia a dia dos asiáticos, mas também na mídia, também nas artes, na televisão, nas novelas, ela não é discutida essas vivências, então parece que não existe, então a gente não fala sobre isso, e eu acho super importante ter pessoas como você, né, como outros artistas asiáticos brasileiros, que são brasileiros com ascendência asiática e colocam essas histórias no que vocês produzem. Eu me sinto muito assim, é uma coisa por você, mas também faz as outras pessoas pararem pra pensar, tipo, nossa, peraí, eu também tenho uma coisa parecida, quem sou eu? Deixa eu conversar isso aqui com meu irmão, com meu amigo, né? Então eu acho que por isso que é muito importante você ser brasileiro com ascendência asiática e ter essa vontade de querer contar essas histórias, é muito transformador, assim. Foi difícil, eu acho que pra você também, quando era criança, nossa juventude, assim, a gente enxergar qualquer pessoa meio que falando sobre o assunto. Parecia que era uma coisa meio... Era muito normal, no sentido, tipo, era uma coisa do dia a dia. E ninguém falava sobre as questões que envolviam isso. Então, à medida que eu fui ficando mais velho, eu nem enxergava essas coisas. A gente só sofria os efeitos, né? Eu acho que nossa geração teve muita sorte, na verdade. Porque, olhando as gerações, sei lá, da minha mãe, dos meus tios, eram tempos mais duros no sentido de falar sobre minorias e tal. Sim. Não tinha muito esse espaço, eu acho que entre as próprias pessoas que eram asiáticas, tipo, é uma coisa que rola hoje dos asiáticos, alguns, tipo, nem quererem falar sobre o assunto, ficar, não é nada demais, e ficar, tipo, negligenciando o efeito que isso tem na vida delas e da família delas. Mas no passado eu acho que era gigantescamente, tipo, era muito difícil falar sobre, né? Sim. A nossa geração tem a sorte de estar envolvida com a internet, de estar, tipo, podendo produzir de uma forma mais independente e podendo se dialogar entre si mais sobre isso, né? Porque eu acho que é uma sorte que a gente tem e também uma responsabilidade, né? É uma sorte, um privilégio que a gente tem, que inclusive a gente tem esse privilégio hoje por causa do que os nossos pais construíram, né? Tipo, sim, com certeza. Eu falo da minha mãe, tipo, minha mãe e minha família chegou de Taiwan, super pobre, né? Então eles tiveram que construir uma história, eles tiveram vários negócios, não deram certo, aí outros do lado deram certo e tal. Não dava pra eles pararem, que nem eu e você, vamos falar sobre ser asiático. Não dava, eles tinham que estavam preocupados em ter comida, né? Sim. E aí, graças a isso, nós, os filhos, podemos sentar aqui e ter essa conversa, né? Então, sim, com inclusive, certeza. eu acho que de certa forma, dá pra enxergar como um desrespeito eu não falar sobre isso, sabe? Tipo, eles me deram essa oportunidade, vamos falar, né? Sim, com certeza. Até pensando na família da minha mãe, que é coreana, só ela e uma tia puderam fazer
tipo, um estudo superior. Meus outros tios estavam todos trabalhando desde criança, então eu acho que não só eles não tinham, tipo, contexto histórico e cultural para falar sobre, eles realmente não tinham capacidade financeira de parar e ficar dialogando sobre isso, nem tinha mídia, né? Então é muito uma realidade que a gente está vivendo, né? Sim. Seja, sei lá o que vão viver as próximas gerações, mas Sim. a gente faz o que a gente pode no nosso tempo, né? Acho que as pessoas asiáticas acabam tendendo para duas coisas quando elas se veem sobre esse tipo de tratamento social. Tipo, geralmente ou a pessoa asiática se fecha em vários ciclos, se ela mora numa cidade onde tem uma comunidade asiática grande, né? Ela ou se fecha culturalmente naquele ciclo social, porque é onde ela se sente aceita, né? Sim. Ou ela é só amiga de brancos e vira aquela pessoa que é o amigo japa, sabe? O amigo que também faz piadas sobre japa para ser incluso, e de repente ele na verdade é uma pessoa que não se enxerga como asiático, ou tá querendo, tipo... É tudo inconscientemente, porque quando a gente é mais novo, principalmente adolescente, a gente só quer ser aceito, né? E é uma época que a pessoa tá querendo, tipo, rejeitar essa cultura asiática que tem, porque traz muitos estereótipos que ela não agrada, e quer ser aceito por esse grupo que é do país que ela nasceu. E eu tenho certeza que na minha infância e adolescência eu era essa pessoa, assim. Que eu fui criado no Rio de Janeiro, bem longe de comunidades asiáticas, meu pai era branco, então eu convivia com primas, tipo, que eram brancas, eu ia num colégio onde eu e mais uma pessoa eram os asiáticos, e eu não queria ser amigo do asiático, porque todo mundo falava, eles vão ser amigos, então você quer meio que lutar contra essa coisa de, sabe, você tá sempre querendo quebrar essas coisas. Alguém deve ter perguntado se vocês são irmãos. Com certeza, aí você fica, mano, sabe, eu não quero fazer parte disso, e você vai meio que se distanciando. E eu demorei muito tempo até perceber isso, tipo, acho que foi só realmente em 2014, 2015, que eu olhei e falei, cara, eu tô negando uma coisa que é minha mãe é coreana, isso me influencia, sabe? Não só pelo olhar do outro, mas pela minha criação, sabe? E comecei a pensar que isso não era uma coisa que eu queria rejeitar. Eu não queria mais ficar fazendo piadinhas pra me sentir incluso, sabe? Eu não queria ser branco. Eu sou asiático, eu sou mestiço, eu sou essa pessoa. E, tipo, pra mim tem que ser uma coisa significativa e positiva, sabe? Eu acho que foi nessa época que eu comecei... Eu já era artista, né? Eu sempre fui artista, querendo ou não. Isso ia ter que fazer parte da minha arte, né? E daí eu comecei a produzir sobre esse assunto. Você falando assim, tipo, eu tô aqui com você ao vivo, e é uma coisa muito refreshing, assim. Tipo, eu não ouço essas histórias. É muito legal ouvir. É muito legal ouvir você falando isso, sabe? Tipo, a gente se entende, né? Porque a vivência é similar, então... É muito difícil falar sobre isso com pessoas que não são asiáticas, porque as pessoas não entendem totalmente. Tipo, elas até podem entender o que isso quer dizer, mas elas não entendem o peso que tem numa criação de personalidade, num desenvolvimento de pessoa, sabe? Porque isso afeta a gente, tipo, quando essas coisas estão acontecendo, a gente é criança, a gente é adolescente, né? Com certeza. Eu não vejo a nossa história em geral na arte brasileira, assim, pelo menos uma coisa mais mainstream e tal, assim. Por que será, assim? Quais são alguns fatores que contribuem pra a gente não tá nesse lugar? Tipo, por exemplo, virada cultural. Vejo muitas coisas, nossa, super Brasil, cultura brasileira, mas eu não vejo ali cultura asiática brasileira. Claro que deve ter algumas coisas pontuais, inclusive de amigos nossos que talvez tenham feito coisas, mas é muito pontual, assim. Sim. Por que a gente não se enxerga assim, sabe? Da forma que eu vejo, existe uma diferença entre, tipo, você fazer uma coisa que de fato é asiática e brasileira, sabe? Tipo, as duas coisas, tipo, que na verdade são uma coisa nova, né? Sim. E você fazer uma coisa que é asiática dentro do Brasil, entende? Tipo, a cultura asiática, ela tá muito presente premiando a cultura brasileira, né? Tipo, o pessoal adora comida asiática, a Liberdade é um dos bairros... Dragon Ball, tô com o mangá do Dragon Ball ali. Os animes e mangás influenciaram muito toda a geração brasileira. Hoje em dia com K-pop, né? Também... Sim. As pessoas adoram a Liberdade aqui em São Paulo, um dos bairros mais populares. Mas tudo isso sempre parece, ao meu ver, né? Posso estar errado, mas sempre me parece que é uma coisa asiática dentro do Brasil, visitada como uma coisa exótica, quase como uma coisa meio museu. A pessoa vai lá, absorve aquela cultura como uma coisa distante, né? Ela não associa aquilo a uma coisa brasileira, né? Eu acho que as questões de cultura brasileira, que são realmente brasileiras, sabe, nordestinos, por tanta coisa bonita sendo produzida, elas são, tipo, brasileiras. Elas não são, tipo, a gente não vê como, sei lá, até a cultura negra, a gente não vê como, isso aqui é uma coisa que é africana e dentro do Brasil a gente associa ao Brasil, sabe? Sim. Eu acho que os asiáticos, às vezes a gente não tem isso, em parte por toda a imigração, apesar de agora, num tempo de vida parece muito tempo, né? Mas na real é recente toda a imigração asiática pro Brasil, se a gente comparar a todas as outras imigrações. E a imigração aconteceu com um contexto cultural muito diferente, né?
com muitos mais benefícios e tal. E os asiáticos iam muito para trabalhar e eram aceitos em trabalho. Claro que tinha muito trabalho escravo, tinha muita treta, tipo, muitas famílias asiáticas que acabaram tendo que se fechar, assim. Esse fechamento cultural é o que impediu também essa mistura ficar mais concreta. Eu acho que agora a gente está começando a poder fazer coisas que a gente vê, não, isso aqui é asiático e brasileiro. E mesmo assim, num âmbito bem pequeno, tipo, independente, sem chegar na grande cultura, porque é difícil para as pessoas assimilarem. Elas ainda querem acessar a cultura asiática como uma coisa a ser visitada e não uma coisa, tipo, ser identificada como brasileira, né? Entendi. E isso a gente tem esses complexos de se enxergar um pouco como sempre o imigrante, um pouco por causa disso, assim. Faz todo sentido. Eu acho que é sempre assim, a reação do Brasil, do brasileiro branco, a ver as questões asiáticas como uma coisa externa, né, uma coisa exótica, e os próprios asiáticos terem, até por questão de sobrevivência, principalmente na geração dos nossos avós e bisavós e tal, dependendo de quando foi a imigração, se fecharem na sua cultura para poderem sobreviver, né? Terem que fazer a própria igreja na língua que eles entendem para poder ter um convívio social, ter que fazer do seu bairro de pessoas asiáticas um convívio social, porque a gente precisa de convívio social para gente ser humano, né? Criar grupo escoteiro que tem todas as clube questões. de esportes, várias coisas. E daí eu acho que isso impede que a gente tenha uma coisa que é verdadeiramente uma mistura concreta dessas coisas. Eu fico muito feliz de sentir que eu realmente acho, tipo, no futuro, essa cultura que ela é asiática e brasileira, ela vai ficar mais clara pra quem é asiático e brasileiro, sabe? Porque pra gente nunca foi, claro. Faz todo sentido isso que você falou. A primeira frase que você disse, nossa, fez muito sentido. Acho que eu não tinha parado pra separar essas coisas. Realmente é muito isso, tipo, tem uma diferença entre uma cultura que é asiática brasileira e uma cultura asiática no Brasil, realmente. Aí a gente acaba fazendo umas associações que faz a gente se sentir ainda mais perdido, do tipo, pera, eu tô aqui na minha escola, eu sou o japa, anime e tal, é a minha cultura, porque eu sou o japa. E aí eles curtem como uma coisa meio estrangeira, então eu sou estrangeiro, tipo, sabe? Você faz às vezes uma matemática na sua cabeça, irracional, mas que rola, e você cresce com isso, né? E às vezes não é nenhuma coisa que a gente faz, é uma coisa que as pessoas fazem, tipo, você é asiático, você desenha, você deve desenhar anime, né? E você, tipo, eu tenho que desenhar anime, ou tipo, eu realmente desenho anime. No meu caso, eu realmente desenhava mangá e eu desenho mangá porque eu sou asiático. Ou tipo, eu sou japonês. Esse mangá, ele é coreano ou é japonês? É muito legal que a gente tá num momento, por a gente, eu digo, um monte de asiáticos surgindo, cada vez mais eu sinto, querendo falar dessas questões, falando dessas questões, tá num circuito bem mais alternativo, externo, assim, não mainstream, mas tá surgindo. Eu acho muito legal, assim, que, tipo, sabe, a gente tá criando essa cultura asiática brasileira, e a gente tá enxergando isso, que é isso que a gente tá fazendo. Eu acho muito legal. Eu me sinto muito assim, tipo, é uma mistura de ter um peso de responsabilidade, mas que incrível que eu tô nesse momento. Que privilégio mesmo, né? Sim, totalmente. Eu lembro até quando eu criei o Criança Amarela, foi o total que eu senti, que o Criança Amarela é um quadrinho que é basicamente um desabafo sobre minha vivência, né? E na época que eu fiz, eu fiquei muito na dúvida até de postar, na verdade. Eu tava desenhando ele, tinha escrito ele, e eu pensei, cara, eu vou postar isso e as pessoas vão me xingar, assim, elas vão falar que eu tô exagerando. Eu tava, tipo, morrendo de medo dessa exposição, na verdade. Mas eu nunca tinha falado sobre raça, assim. E pra mim também era um pensamento novo, assim, me dar conta de todas aquelas vivências e perceber que era uma coisa. Só que quando eu botei, até teve uma reação negativa de algumas pessoas brancas, mas o que foi muito maior foi de pessoas asiáticas, tipo, falando que elas se identificavam, assim. E eu não tinha pensado tão longe, sabe? Eu não tinha pensado que pessoas asiáticas iam ler e iam falar pra mim que, sabe, elas viveram coisas parecidas. Aquilo lá era uma coisa minha, muito pessoal, que eu descobri que não é minha, sabe? Que é de todos nós que somos asiáticos brasileiros. Eu acho uma honra, tá ligado? A gente tá nessa geração, tá podendo fazer essas coisas. E eu fico feliz de estar vendo cada vez mais artistas brasileiros, ou tipo, criadores de conteúdos brasileiros, tendo essa noção e começando a falar sobre e se identificando com outras pessoas asiáticas, assim. Eu acho que a gente tá super no começo, né? Com certeza. Mas eu acho massa de ter um começo. A gente tá num momento ainda que a gente tem que falar, nós somos asiáticos brasileiros, então falar que, então vai assistir Dorama, lá você tem representatividade, lá você tem sua história. Não é a minha história aquela, né? Então a gente tá nesse momento ainda. Eu falo, muitos inscritos meus, tipo, que nem são asiáticos, não aguentam mais eu falando isso, porque eles já entenderam, mas é que eu preciso falar, porque é isso, a gente tá no começo e cada vez chega gente nova no meu canal e se eu não falo isso, a galera vem com esse pensamento. História, sim. Muito prazer de conversar aqui, Monge. Vamos fazer mais.
E eu quero também convidar mais asiáticos brasileiros e outras pessoas também para outros rostos, para também dividir suas histórias, né? E que eu acho que muitos de vocês se identificam. Eu quero muito saber o que vocês acham disso tudo. Você pode clicar aqui para assistir o que eu espero do filme do Shang-Chi, que vai ser o primeiro super-herói asiático da Marvel, e aqui para uma playlist com mais vídeos sobre ser asiático brasileiro. Muito obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. Eu sou o Léo e até a próxima.